Conceda a palavra ao deputado Danilo Fortes, autor de um dos requerimentos. Você acompanha a sessão solene em homenagem póstuma a Paz de Andrade, ex-presidente da Câmara dos Deputados, que está sendo realizada neste momento no plenário Ulisses Guimarães. Nosso presidente Eduardo Cunha, a quem eu agradeço de pronto o atendimento a esse requerimento assinado por mim, pelos companheiros deputados do Ceará, Odorico Monteiro, deputado Domingos Neto, a toda a família Paz de Andrade, aqui representada pela dona Zildinha, Mônica, Carla, Isabel, Patrícia, aos meus amigos, senador Nilson Oliveira, Sérgio Lula Costa Pinto, que compartilhamos do aprendizado e do ensinamento, desde que foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores nomes da história política do Estado do Ceará, Paz de Andrade. Ao seu amigo que me apresentou, ainda chegando aqui na Constituinte, como grande constitucionalista que queria ajudar muito o PMDB, naquele momento mais importante da vida nacional, na preparação da Constituinte Cidadã, que a todos nós deu um reconhecimento de brasilidade, hoje presidente da República, presidente do nosso partido, Michel Temer. Quem me apresentou Michel Temer foi o deputado Paz de Andrade, na casa do ex-governador Gonzaga Mota, aqui em Brasília. E a nós do Ceará, a saudade, que como ele dizia, a saudade é o passado presente. Paz para mim foi, sem sombra de dúvida, um professor, um mestre, um amigo, um conselheiro, uma pessoa com quem passamos juntos quase 30 anos, diuturnamente, em campanhas, em processos políticos, me deu um grande aprendizado. Não esqueço nunca o dia da sua eleição para a presidência da mesa dessa casa. Eu estava sentado ali em cima na galeria e ele aqui embaixo, naquela luta ferrenha, no debate político, no momento em que o Brasil se reconstruía depois de uma longa ditadura, na qual ele teve uma presença marcante em toda a sua história. Paz dedicado à sua causa, ele que desde cedo, aos 21 anos de idade, ao sair da residência universitária da UNE, na Praia do Flamengo do Rio, volta para o Ceará e com a abnegação e o destemor que sempre o teve, enfrenta a sua primeira eleição, já se tornando segundo suplente no PSD do Ceará. Logo em seguida, com 2 meses apenas do início da legislatura de 1951, assume a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e dali se desdobra uma das histórias mais ricas e mais belas da política cearense. Logo em seguida se transforma líder do PSD na Assembleia Legislativa, junto com Parsifal Barroso, um intelectual que assume o governo do Ceará, tenta modernizar o Ceará, e ele, com todo esse seu conhecimento, adquirido ao longo da sua vida, inclusive no Rio de Janeiro, colega de quarto na residência universitária de Pedro Simon, outro também grande baluarte da história do país na redemocratização, assume a Secretaria de Interior e Justiça e, ao longo da sua caminhada, vai acumulando secretarias em torno do seu trabalho, do seu dinamismo, chega a ser secretário de 5 pastas no estado do Ceará, onde permeia a sua carreira, exatamente no sentido de vir para Brasília, deputado federal, já no início da década de 60, inclusive tentando, como sempre, novos ares para o Ceará. E ali, na construção da famosa União pelo Ceará, ele se junta a Carlos Gereissati, senador, pai do nosso atual senador Tasso Gereissati, numa perspectiva de mudança, de modernização da política cearense. É esse mesmo país que enfrenta a ditadura, é esse mesmo país que faz uma crítica severa àqueles que apoiaram a ditadura, é esse mesmo país que destemido chega à presidência dessa casa, e é esse mesmo país que volta ao Ceará para ser homenageado pelo seu povo, na sua querida Mombaça, do prefeito Eucildo, que está aqui conosco hoje. E nunca se esqueceu das suas origens, em nenhum momento.
Pelo contrário, enfrentou a mídia perversa do preconceito do centro-sul do país e foi lá agradecer às suas origens, ao seu povo, o tamanho da sua caminhada e o tanto que ele galgou e o tanto que ele cresceu na vida política nacional. Sempre com respeito e com dignidade, sempre no esforço pessoal tamanho e gigante, porque não era vinculado a grupos econômicos, não tinha uma verdadeira aversão àqueles que especulavam qualquer possibilidade de negociata em torno do seu projeto político. Muito pelo contrário, ele renegava isso com muita firmeza todos os momentos. Paz para nós deixa uma lacuna extraordinária, uma lacuna pelo exemplo, uma lacuna pela história. E aqui não posso deixar nunca de esquecer as palavras do Dr. Ulisses Guimarães quando ele entregou o comando dessa casa. Entrego a presidência da Câmara dos Deputados ao deputado Antônio Paz de Andrade, que tem as mãos limpas. E é com essas mãos limpas que ele se despede de nós, desse momento do gesto que ele mais gostava, de balançar as mãos e agradecer toda a vida que estava presente junto ao seu povo. Paz, que nós consigamos, num momento tão difícil da vida nacional, num momento que nós precisamos de tantos exemplos, num momento em que a gente precisa da sua nacionalidade, da sua brasilidade, para tirar o país do momento difícil de estagnação que nós encontramos, que o Senhor acenda essa luz e que possa, junto com as pessoas que o Senhor tanto amou e tanto referenciou, como Zé Martins Rodrigues, como Castelo de Castro, a gente possa exatamente nesse momento ter uma luz de esperança num país que todos nós amamos e sabemos da referência e do respeito que o Senhor tinha pelo Brasil. A esse grande democrata, a esse homem que se viu para mim, principalmente, com um exemplo de dignidade e coerência, a gente possa retribuir com o nosso futuro, dizendo a ele que valeu a pena ter sofrido, ter combatido, ter lutado e ao mesmo tempo ter deixado para todos nós um exemplo de vida e de político sério que o Brasil ainda tem e terá, sem sombra de dúvida, por muito tempo, que seguiu os seus ensinamentos. Muito obrigado, paz. Registra a presença. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.